pessoal, vamos lá, crianças lindas, fofos e gostosas. Vamos lá, simbora? Começando, vamos lá? Ó, terceiro simulado, pois é, português, curso SICA. Ok, vamos lá? Fazendo acontecer? Pois é. Primeiro, né, fofuras, vamos ler esse texto, né? Por falar em texto, quando vocês estão fazendo a prova, respondendo a interpretação, vocês estão lendo, né, o texto, né? Grifando, né? Pois é, espero que sim. Eu espero que sim. Se eu pegar um desse negócio aí, viu, sem estar grifado, já sabe como é que vai funcionar. Vamos lá, começando a historinha. Vamos lá. Santinho, lembro-me com clareza de todas as minhas professoras, mas me lembro mais de uma em particular. Ela se chamava Dona Ilka. Dona Ilka, curioso, por que escrevi Dona Ilka e não Ilka? Talvez por medo de que ela se materializasse aqui do meu lado e exigisse o dona. Onde se viu tratar a professora pelo primeiro nome, menino? No meu tempo, ainda não se usava o tia. Elas podiam ser boas e até maternais, mas decididamente não eram nossas tias. A dona Ilka não era maternal. Era uma mulher pequena, com um perfil de passarinho, um pequeno passarinho loiro e uma fera, uma fera. Eu era um aluno bem comportado. Era um vagabundo. Não aprendia nada, vivia distraído, mas comportamento 10. Olha, frisei o comportamento. Por isso, até hoje, faço verdadeiras faxinas na memória, procurando embaixo de tudo e em todos os nichos a razão de ter sido um dia castigado pela dona Ilka. Alguma eu devo ter feito, mas não consigo me lembrar o que. O fato é que foi posto de castigo, que consistia em ficar em pé num canto da sala, com a cara virada para a parede. Isso tudo já dá para ver, né? Foi lá pela Idade Média. Mas o que eu nunca esqueci foi a dona Ilka ter me chamado de Santinho do Pau Oco. Ser bem comportado na sala não era uma decisão minha, nem era nada de que eu me orgulhasse. Era só o meu temperamento. Mas a frase terrível de Dona Ilka sugeria que a minha boa conduta era uma simulação. Eu era um falso, um santo falsificado. Depois disso, pelo resto da vida, não foram poucas as vezes em que um passarinho imaginário com perfil de professora pousou no meu ombro e me chamou de fingido. Os santinhos do pau oco passam a vida se questionando. Reticências, então o texto deve continuar, né, garotada? Então, Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, o Santinho, Rio de Janeiro, Objetiva, 2001, leitura em minha casa, página 13 e 14. Pois é, isso aí, garotada linda, é o paratexto. Bom, pelo texto, né, já dá para perceber, né, que isso aqui é uma crônica, né? Percebam aí, né? Pois é, né? Tem um texto, o finalzinho dele é inusitado, é diferente. E temos também Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista de primeira. Só para você ficar ligado. Vamos lá. Primeira questão, vai, te liguei. Vai, te orienta. Vai, ser direito na cadeira, vai. Bruma, isso, muito bem, vai lá. Primeiro é a R, em. O Santinho, o narrador contou a história do tempo em que estava na escola. Essa história é principalmente sobre... Letra A. Suas muitas aventuras com passarinhos na infância? Nada a ver. Tá falando em passarinho? Letra B. O bom comportamento que ele sempre teve na escola? Nem tanto, nem tanto, nem tanto. Mas coloca aí, vai um pontinho aí, vai. Letra C. Sua professora ter dito que ele fingia ser o que não era? Santinho do pau oco. Acho que sim. Letra D. Como as tias da escola eram gentis com os seus alunos. Poderia até ser atualmente, mas naquela época não era não. Pois é, né? Até uma palmatória vinha bem naquele período, tá?
E a letra E, os castigos do tempo da Idade Média aplicados na escola. Esse aí definitivamente também não. Então, doçuras lindas, fofinhos da titia, a letra C é a que melhor responde à questão. Concordam, hein? Vai, todo mundo assinou? Assinou direitinho a letra C? Isso. Sua professora ter dito que ele se fingia ser o que não era, né? Pois é, o Santinho do Paulo. Bom, na segunda questão, é a ir novamente, escola de aplicação do Recife. Na história Santinho, aparecem os trechos que descrevem os personagens, destacando características positivas e negativas. Assinale os trechos em que os segmentos sublinhados mostram essa oposição de ideias. Vamos lá? Primeira questãozinha, as professoras, poderiam ser boas e até maternais. Olha, sentido de oposição, isso aí, eu acho que não cabe não, tá? Então já coloco um F já, que não tem nada a ver. A 2, Dona Ilka era um passarinho, um pequeno passarinho loiro e uma fera. Olha, eu acho que tá mais pra ser esse aí, né, galera? Pois é, por quê? Ó, um pequeno passarinho loiro, você imagina uma coisinha minúscula. Agora, ser uma fera, pois é, né? Ser um leão e hipopótamo tá complicado, né? Então eu acho que logo de cara é essa daí, concordam aí? Letra B não, 2, né? Pois é. Eu concordo que essa daí tá legal, eu concordo que essa daí tá ok. Mas vamos analisar novamente, né? Aí eu era um aluno bem comportado, era um vagabundo, não aprendia nada, vivia distraído. Olha, eu também acho que essa daí tá boa também. Eu também acho que tá. Ele era bem comportado, mas ele parecia um vagabundo, ele não fazia nada, ficava apático. Eu também acho que essa daí. Então eu também assinalaria essa. E na 4, um passarinho imaginário com perfil de professora pousou no meu ombro e me chamou de fingido. Olha, ela pousar no ombro do menino tá meio complicado, né, galerinha linda? Bom, então o que responde vai ser a segunda e a terceira. Segundo e o terceiro item, o que corresponde à letra C. Aí, só para a gente relembrar, tem assim os trechos em que a descrição do personagem mostra características opostas, né? São exatamente aí o passarinho loiro, uma fera, um passarinho bem comportado e de repente ser um vagabundo, né? Pois é, as coisas não estão batendo aí, né, galerinha linda? Então vai ser a 2 e a 3, o que responde na letrinha C. Concordam aí direitinho? Assinala aí, tá? Direitinho, tá bom? Assinalou? Pronto, vamos lá? Próxima. É a R, terceira questão. Toda história só existe se houver alguém que a conte. Quem conta a história do menino que um dia foi chamado pela professora de Santinho do Pauoco é. Fofinhos, grifem aí, circula esse só existe, tá? Só existe se houver quem conte. Realmente, né? Uma história só existe se alguém contá-la. Ou com o narrador personagem, ou com o narrador observador. Não é isso? Vamos lá. 2. A letrinha A. Tem dois lugares nenhum, é a letra A. É só para você ver se está prestando atenção. A. Uma das professoras que acompanhou o acontecimento. É? Acho que não, mas vamos lá. Letra B. A professora que colocou o menino de castigo. Ela até colocou. Mas isso responde a questão. Letra C. Uma criança que era colega do Santinho do Pauoco. Isso aí nem pode ser. Pode eliminar, que isso aí nem pode ser, coitada. Letra D. Alguém que não participou diretamente da história. Olha, eu acho que não. Eu acho que esse aí também não pode ser, não. Eu acho que não. E a letra E. O autor da história, que recorda um episódio da sua infância. Pois é, né? Pois é. Narrador personagem, concordam aí? Pois é. E esse narrador personagem é uma coisa bem interessante, que ele já começa assim, ó. Lembro-me com clareza. Então a história aconteceu com ele, né, galerinha? Então, aí vai ser a letra E. Confere direitinho. Percebam que quando a titia quis saber alguma perguntinha e quis saber se a resposta respondia aquela pergunta, a gente voltou um pouquinho no texto, né? Pois é, eu peguei um exemplozinho lá do texto, lembro-me com clareza, assim que começa o primeiro parágrafo. De boa? Vamos lá. Quarta questãozinha é a R novamente. Mostre que você
Sabe a diferença entre ser um aluno bem comportado e ser um santinho do pau oco? Marcando a alternativa correta. Pois é, só tem uma, né? Então vamos lá, grifa aí a alternativa. Letra A, o santinho do pau oco é sempre o mais bagunceiro da classe. Olha, pode ser, pode ser. Agora eu acho que esse menino era dissimulado. Ele não era exatamente bagunceiro de chamar atenção. Eu penso que não. Mas vamos continuar vendo. Letra B. O bem comportado é aquele que denuncia e quem faz bagunça. Não, isso aí coloca um Fzinho. Letra C. O santinho do pau oco é aquele que disfarça o seu mal feito. Olha, eu acho que esse aí tá mais pro texto, não tá não? Pois é, tanto é que a professora chamou ele de pau né? De santinho do pau oco. Mas coloca um ponto, não assinala ainda. Vamos analisar mais pra frente. Letra D. Somente o bem comportado gosta de estudar e tirar nota boa. Eu acho que não. Ele não está falando disso no texto. Nem a teoria do texto, nem a teoria que a gente tem, né? Pois é, nem sempre aquele menino que é bem comportadinho só tira nota boa. Nem sempre, né? E o texto também não fala isso. Na letra E. O bem comportado é aquele que gosta de bajular o professor. Pouco provável. Aqui não está dizendo que ele bajulava, não. Dona Ilka, não. Né? Ele tinha medo até da pobre? Vamos lá? Então, o que responde a questão aí vai ser a letrinha C. O santinho do pau oco é aquele que disfarça o seu mal feito. Letra C. Confere aí direitinho? Pronto, vamos lá? Olha, agora nós vamos para a quinta questão. Sim, aí na quinta questão, vamos lá, a quinta questão, precisa do quadro, né? Vamos lá. No título do texto 1, aí tem a palavrinha santinho. Vamos lá, fofuras, olha. Santinho, tá? Bom, santinho, aí podemos afirmar que nós temos, gente, ó, o número de grafemas e o número de letras. Então, o número de grafemas nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 grafemas. Bom, tá de boa, né? Já não dá para eliminar, não. Dá para eliminar de jeito nenhum. Lembrando que os grafemas é a mesma coisa que as letrinhas, tá bom? Bom, vamos ver agora a questão dos fonemas e dos dígrafos que aparecem aí, tá? Bom, na palavra santinho, vamos fazer a transcrição fonética dela, né, fofinhos? Olha, santinho, nós temos isso aqui, ó, tá? Santinho, né? Pois é, nós temos aqui um dígrafo vocálico, né, acontecendo, e aqui nós temos um dígrafo consonantal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 fonemas. Confere aí. 6 fonemas. 6 fonemazinhos. Pois é, 6 fonemas. Um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. Confere, ferinhas. Letra D de dado. Isso. Agora, engraçado, né? Já dava pra gente eliminar. Tranquilo. A letra A, a letra B, a letra C... E a letrinha E, dava pra gente eliminar, né? Pois é, que só ele aí tem 6. Confere, garotada? Pronto, vamos lá. Continuando. Sexta questão é a R. O narrador afirma que Dona Ilka era uma fera. Então ele quer dizer que, como as feras, Dona Ilka era como? O que é que vocês assinalaram aí? Vou apagar aqui, tá? Pra não misturar as coisas, tá? O que é que vocês viram aí? Como é que é Dona Ilka? Vamos lá? Ela era forte e corajosa. Olha, forte ela pode até ser, agora corajosa não cabe, eu acho que aí não cabe, né? Selvagem e feroz. Nossa, tá parecendo uma feira. Leão perde. Mas vamos ver. Letra C, valente e esperta. Sim, valente, sim, ela era bem, né? Pois é, bem assim, bem ásperazinha. Mas esperta, olha... Sim, deve ser esperta, mas aqui não cabe no texto, né? A letra C era sábia e inteligente, não está de acordo com o que está sendo colocado. E a letra L é brava e assustadora. Brava e assustadora, concordo, até porque ele teve medo, né? Pois é, mesmo longe da professora, ele a chamou de Dona Ilka com medo que ela saísse do túmulo e chegasse junto dele. Bom, então na sexta questãozinha nós temos a letra E. Confere direitinho, vai. Sétima questão é a R.
com a parte sublinhada no texto, e isso tudo já dá para ver. Foi lá pela Idade Média. Aí o narrador faz uma brincadeira e passa uma ideia de quê, gente? Ó, gente, eu coloquei até aqui, ó. Pela Idade Média, né, dá uma ideia de tempo decorrido, né? Bom, então vamos ver aqui, né? O que é que responde? A letra A é uma situação certa e real. Improvável ser certa. Aconteceu lá pelas tantas Idade Média. Letra B é um jeito duvidoso e incerto. Duvidoso, acho pouco provável. Letra C é uma época histórica e exata. Histórica, talvez, mas exata não cabe, até porque é lá pela Idade Média. A letra D é um tempo distante e impreciso. Concordo sim. Nós vamos continuar analisando. A letra E é um lugar desconhecido e obscuro. Não tem a ver. Então vamos lá, a letrinha daí, a letra D de dado, um tempo distante, impreciso, sétima questãozinha, letra D. Confere, garotada. Vamos lá. Oitava questão, novamente nós vamos precisar do quadro. Olha, vê aí, ó. Observe os trechos abaixo do texto. Andando pela floresta. Andando pela floresta, né, apenas citou, fez uma citação do texto que foi retirado esse fragmento aí, tá bom? Extraído do livro Mágico de Oz, de Lígia, São Paulo, editora FTD, 2008, e marque a correta. Vamos ver, gente. Olha, aqui ele fez uma coisa bem interessante. Olha, tem um trecho do texto. Depois de algumas horas, ficou difícil caminhar. Mas o espantalho sem cérebro para pensar ia em frente e caía. Qualquer corvo sabe que você não passa de um monte de palha. Espero que sim, disse Dorothy. Já que quer tanto. Vamos ver. As palavras destacadas acima, quanto à acentuação, respectivamente, percebam que está pedindo respectivamente, então você tem que seguir exatamente nesta ordem. São classificadas em fofuras. Vamos lá, palavrinha. Olha, essa daqui é a qual? É a oitava questãozinha, né? Ó. Na oitava questãozinha, veja o que, é que a gente tem. A gente tem a palavra difícil. Tem um acento, tá, fofuras? A palavra cérebro. A palavra você. E a palavra já. Olha, fofinhos, pra gente ver aqui, vê só, difícil, né? Pois é, a gente tem uma paroxítona, que por sinal ela é terminada em L. Confere, para a gente fazer uma revisãozinha. Na palavra cérebro, cérebro, toda a proparoxítona é acentuada. Você, oxítona terminada em E. Em E. Seguido ou não de S, né? Pois é, são acentuadas. E na palavra já, nós temos um monossílabo tônico acontecendo aí. Monossílabo tônico, neste caso aqui, né? Ele vai terminar em A. Confere aí direitinho. Vamos lá. O difícil, né? Terminado em L. Paroxítona. Cérebro, proparoxítona, que todas são acentuadas. Você, oxítona, terminada em E. E já, que é um monossílabo tônico. Confere direitinho. Então vamos lá, gente. Qual é a alternativa daí direitinho? Vamos lá. Concorda todo mundo que a letra D de dado. Isso. Tá batendo aí direitinho? Pronto, vamos lá. Continuando. Nossa historinha. Vamos lá, continuando aqui. Nossa. Poxa, que bacana. Olha, continuando, nós ainda temos ainda a questão da acentuação, né? Pois é, da tonicidade. Eu vou apagar aqui só para ficar melhor, tá? Para vocês entenderem bem direitinho. Aí nessa aqui nós temos o seguinte, oitava questão, CPM, pois é, Colégio da Polícia Militar. Observe o trecho a seguir e marque a alternativa em que os vocábulos foram acentuados pela mesma regra gramatical das palavras em destaque. Diante desse cenário, as preocupações de pais, professores, médicos e psicólogos em relação aos efeitos dos games aumentaram, tornando os estudos nessa área necessários e recorrentes.
Bom, fofinhos, vamos novamente aqui escrever essas palavrinhas, né? Isso aqui tá na nona questãozinha, tá? Nona questão. Então, na nona questão, nós temos a palavra cenário. Nós temos a palavra médicos. E nós temos a palavra psicólogos. Pronto, nós temos essas palavrinhas aqui, ó, né? Cenário, médicos e psicólogos. Bom, vamos lá novamente, né, gente? Ó, cenário, ela vai ser uma paroxítona, né? Concordam aí? Todas as paroxítonas que são acentuadas têm uma regra, então a paroxítona terminada em ditongo. Nós temos médico, que todas as proparoxítonas necessariamente elas são acentuadas. E nós temos a palavra psicólogo, que também é uma proparoxítona, né? Cuidado, né, meus amores, em relação a isso aqui, porque geralmente, né, a gente pensa assim, tia, a paroxítona, ela é no meio, né, a sílaba tônica é no meio. Nem sempre, tá, fofinhos? Não vem com essas histórias de meio não, tá? A gente tem oxítona aqui, a paroxítona, e daqui para cá, todas elas serão proparoxítonas. Confere? Bom, gente, respondendo aí, então, fica claro também, né? Família, concordam aí? Família, paroxítona terminada em ditongo. Crescente, no caso, aqui, né? Família. Nós temos a palavra paralelepípedo, que é uma proparoxítona. E nós temos a palavra plástico. Confere aí. Isso? Tá de boa? Vamos lá agora, tá? Questão, é a questãozinha 10 agora, né? Mas vamos para outro texto. O texto que nós temos agora é uma tirinha, né? Pois é, uma tirinha, tá? Essa tirinha nós temos a linguagem mista, que é justamente uma junção, né? Da fala, né? Do personagem, da escrita com a figurinha, tá? Vamos lá, né? Para, no caso aqui, o pobrezinho do Armandinho, vamos lá. Mas muita coisa vai passar à noite. Como assim? A Olimpíada deste ano é no Japão, filho. E japonês não dorme? Vê, né? A ideiazinha dele é ótima, né, gente? Vamos lá, né? Tem até questãozinha aqui da acentuação, a questãozinha aqui, Olimpíada, né? A questãozinha assim do filho, né? Da vírgulazinha, né? Japonês, pois é. Todas elas têm uma justificativa e uma classificação, tá bom? Disponível em http www Facebook com Tirinha de Armandinho, acesso em 8 de agosto de 2011. Vamos lá. Bom, essa 10ª questão aí tem o seguinte, gente. Considere as seguintes afirmações. Então, volta um pouquinho lá no texto, na linguagem. E tem assim, ó, no item 1. No primeiro quadrinho, é possível identificar que a personagem de Armandinho ficou surpresa com algo. Sim, a carinha dele tá de surpreso mesmo, né? A boca, nossa, foi fantástico, né? Pois é o elemento não verbal. Na 2, a personagem adulta, ou seja, o pai de Armandinho, ele não aparece por completo nos quadrinhos, isso torna a tirinha algo incompreensível. Olha, fofuras, não está correto não, né? Pelo fato de o papai não aparecer, a fala dele é que propõe justamente essa dialogicidade, né? Então, o fato de ele aparecer necessariamente não impede, né? Agora, a fala, sim. Então, vamos lá. Na 3, a vírgula foi utilizada no segundo quadrinho para separar o termo filho, ou seja, uma pessoa com quem se fala. Concordo, concordo. Inclusive até, né, os tios e as tiazinhas aí de português estão colocando para vocês, né? Filho, a Olimpíada deste ano é no Japão. Pois é, um chamamento, né? Exatamente aí um vocativo, concordam? Vamos para a próxima, no 4, no segundo quadrinho. O pai aponta o porquê de muita coisa passar à noite. Ok, de acordo com esse segundo quadrinho, né? Eu até pensei direitinho nisso aqui, né? Depois que eu vim me lembrar, né? Esse Japão aí, pois é, o fuso horário é diferente, né? Isso aí, vamos lá. Na quinta questãozinha, a personagem Armandinho provavelmente não entendeu
que há diferentes horários em diferentes locais. Bom, voltando aí para o que nós vimos, a A1 está corretinha, a A3 também está corretinha, a 4, idem, e a 5 também. Então, nós temos aí a letra D de dado. Confere todo mundo aí? D de dado? Pronto. Vamos para a próxima. Ah, fofinhos, olha, essa 11ª tá de boa. Essa 11ª, inclusive, eu comentei logo no início da tirinha, não foi? Vocês lembram? Não lembra, não? Então lembra aí, que eu falei até que era uma tirinha e a linguagem era mista. Então, tá aqui perguntando, ó, na 11. De acordo com o texto 2, podemos afirmar que... Aí é derrubar a bebiladeira, né, gente? Ó, letra D de dado, temos uma linguagem mista, que é a linguagem não verbal e a linguagem verbal dentro do texto. Só lembrando que a linguagem verbal ela é expressa através da fala, né, também, e também da escrita. Enquanto que o elemento não verbal são as figurinhas, as expressões fisionômicas e assim sucessivamente. Sinais de trânsito, pois é. Vamos lá, texto 3. Vê aí, galerinha. Bora aqui no pé da cadeira, bora, menino, vai. É pra hoje, vai, te orienta, vai. Seja, você vai dormir. O filho do alfaiate chega para o pai lá no fundo da loja e pergunta: o terno marrom encolhe depois de lavado? O que você quer saber, filho? O freguês é quem quer saber. Ele já experimentou? Já. Ficou largo, apertado. Largo. Então diz que encolhe. Pois é, né, gente? Vamos lá, Ziraldo. Novas anedotinhas do bichinho da maçã. A 12ª edição, São Paulo, Melhoramentos, 2005, a página 22. Pois é, a 12, né, gente? A 12ª questão foi CMR, foi uma questão que foi adaptada, tá? Pois é, de acordo com o texto 3, assinale a resposta correta. Letra A, na terceira linha temos uma frase exclamativa. Gente, olha, terceira linha tem não, tá? Tem uma frase interrogativa. Confere aí com titia. Letra B, a palavra ele refere-se ao filho do alfaiate. É não. Refere-se ao freguês, né? O freguês, né, é quem quer saber. Ele já experimentou? Ele quem é o freguês, né? Retoma o freguês. A letra C, o texto ele não apresenta elementos de uma narrativa. E nossa, como assim? Olha, eu tô vendo personagens, tempo, espaço da narrativa, enredo. Poxa, acho que não, né? Pois é, apresenta sim. E na letra D, os personagens da narrativa são o alfaiate, o cliente, apenas. E o menino fica onde? Em que lugar? Nem apareceu pobre. E na letra E, o espaço onde as ações da narrativa acontecem é a loja do alfaiate. Concordo plenamente, garotada. Concordo plenamente. Letra E, confira aí. Isso. Bacana. Texto 4. Vamos lá. Sniff. Que foi? Vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Pois é, que fofo. Vamos lá. Aí agora é disponível em HTTP, turma da Mônica UOL. Lê o restantezinho aí direitinho, tá, fofuras? Que saiu para texto, tá bom? Mas vamos lá direitinho aqui. Tem assim, ó. 13ª questão. CMR. Para compreender o sentido da tirinha é necessário. Gente, o que é necessário para você compreender esse contexto daí? Letra A. Interpretar que provavelmente a personagem de Cebolinha já soubesse o que havia acontecido com a Mônica. Olha, eu acho que não, né? A expressão que ele chega, coitado, no primeiro quadrinho, e como ele fica meio que assustado no segundo quadrinho, não dá a entender que ele já sabia do que estava acontecendo. A letra B, notar que certamente a Mônica chorou para distrair o Cebolinha. Também não. Ele ficou no segundo quadrinho, essa ideia dele, essas coisinhas que está soltando da cabecinha dele, né? O gesto que ele está aí, não coloca isso não. A letra C, inferir que o Cebolinha foi insensível à situação? Não. Isso aí tá demais. Ele não foi insensível não, ele foi insensível sim.
Tanto é que ele sentou junto dela para ajudar a chorar. Na letra D, entender que a Mônica estava chorando porque tinha perdido o seu coelhinho de pelúcia. Bom, aí está claro que não, né, gente? Porque o coelhinho de pelúcia está nos 4 quadrinhos aí, né? Nos 4, entendeu aí? Pense que também não, esse aí tá de boa. E na letra E, perceber que o Cebolinha sensibilizou-se com a tristeza da Mônica. Bom, essa daí responde a questão sim. Para compreender o sentido do texto, da tirinha, é necessário isso aí, você perceber essa sensibilidade que o Cebolinha colocou neste momento. Bom, gente, vamos lá para a próxima questãozinha agora, né? Bom, a próxima questãozinha aí nós temos o texto 5. Vamos lá? Texto 5, né? Tá virada essa prova, né? Gostaram? Também amei a prova. Numa sala de aula, o professor conta a história de 3 porquinhos. Então, o primeiro porquinho encontrou um homem que transportava uma carroça de palha e pediu educadamente: o senhor poderia me dar um pouco de sua palha para que eu possa construir uma casa e me proteger do lobo mau? E agora, quem sabe me dizer o que o homem respondeu? Aí Joãozinho, tem que ser Joãozinho, né? Levanta a mão rapidamente. Eu. Pode falar, Joãozinho. O homem saiu correndo, gritando: socorro, um pouco falante. De boa, né? Aí, piada para rachar o bico, São Paulo, Fundamentos, 2010, página 13, com adaptações, tá? Pois é, foi adaptado isso aí para vocês analisarem. Na 14ª questão, CMR, analise com atenção o trecho abaixo. O homem saiu correndo, gritando: socorro, um pouco falante. Acerca das ideias contidas no trecho acima, assinale a alternativa que representa corretamente o sentido obtido no uso dos 2 pontos. Olha, gente, esse aí a gente vai comentar, tá? Mas os 2 pontos aí fica muito claro, né? Que introduzir a fala do personagem. Confere aí? Isso, letra A, né? Mas vamos comentar as demais. Letra B, explicar o termo antecedente? Não é função, não. Letra C, resumir o texto, os 3 porquinhos? Também não. Isolar a fala de Joãozinho. Olha, se fosse para isolar a fala, seria no caso com a vírgula, né? Ou então seria colocada as aspasinhas, mas na figurinha da fala, né? No elementozinho da fala. E não assim, né? Para introduzir com os 2 pontos, não cabe. E na letra E, apontar a emoção do garotinho ao finalizar a história. Tá difícil. Então vamos ver qual é a função aí dos 2 pontos aí, gente. Introduzir a fala do personagem. Confere direitinho? Pois é. Só para a gente ter uma ideiazinha, tais aspas, né, como eu coloquei na letra D, ela pode ser usada também em discurso direto, né? Pois é. O seu professor aí de redação deve ter comentado isso com vocês bem direitinho, né? Ou então a professora, confere? Pois é, mas sem muita delonga, sem muita conversa, a letra I e a letra A. Tá de boa? Vamos lá. 15ª questão, CMR. A história dos 3 porquinhos possui características de uma narrativa fantástica. Nesse contexto, assinale a alternativa que esclarece o humor presente no texto 5. Gente, qual foi o humor aí? A gente riu realmente de quê? Letra A, percebe-se que o humor é na construção de uma casa de palha? Não, podia ser, né? Podia ser. Na letra B, o humor mostra-se presente na fala de Joãozinho, que destaca a impossibilidade da ação da fala do porquinho. Exatamente, ó. Socorro, um pouco falante. Vamos lá. Na letra C, vamos continuar analisando. O tom cômico da piada está na ansiedade do Joãozinho para responder ao professor. Olha, ele responde: eu. Concordo plenamente, mas daí o tom cômico só está nessa parte? Eu acho que não, né? Acho que ele fica mais forte quando ele fala, né, na impossibilidade do porquinho falar. E na letra D, o texto ressalta o risco de abrigar-se em um lugar tão vulnerável. Isso não condiz com a questão, né, com a perguntinha. Condiz sim com o texto, mas não com a pergunta que é formulada. E na letra E, o humor está presente na pergunta da professora.
Não, 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 não. Essa daí também não está legal, não está respondendo. Então, fofuras, nós respondemos a 15ª questão com a letrinha B de bola de gude. O humor mostra-se presente na fala de Joãozinho, que destaca a impossibilidade da ação da fala do porquinho. Confere? Pois é, terminamos, né, a 15ª questão. Foram 15 questões para serem analisadas, né? 15 questões bem bacanas, né, boas de serem colocadas, de serem vistas. Se você não acertou o suficiente, não importa. Não estressa com isso aí. Estuda mais um pouquinho, né? Que na próxima você consegue, com certeza. Se bem que eu acho que muita gente aí tirou uma notinha bacana e gostou da prova. Pois é, né? Mas não esqueçam, vamos ter outros simulados, né? Para vocês aí confirmarem tudo que a gente está falando, tá bom? Beijo enorme. Pois é, vamos descansar agora. Vai, tira o pé da cadeira. Eu já falei pra você tirar o pé da cadeira. Desencosta. Isso. Beijo. Tchau.